Segundo pesquisadores, desde sua fundação em 1958, a NASA tem encontrado provas da existência de OVNIs e estaria tentando encobri-las. A ideia de que estamos sozinhos no universo se torna absurda. Depois do caso Roswell, os relatos sobre OVNIs têm aumentado exponencialmente. Os astronautas também estariam vendo coisas? Houston, está me ouvindo? Temos um OVNI à esquerda. Vídeos oficiais da NASA mostram objetos possivelmente anômalos. São objetos que estão lá e não são estrelas. Mas a NASA refuta os relatos. Por que fizeram um relatório sobre objetos voadores não identificados sem descobrir o que eram? Os astronautas raramente dão depoimentos, mas agora detalhes estão vindo à tona. A regra era não falarmos sobre essas coisas. Francamente, eu não sei por que inventariam esse tipo de material. É negativo para a carreira deles. A NASA descobriu provas da existência de OVNIs? Eu não estou convencido de que aquilo nos filmes da NASA sejam partículas. E por que escondem o que descobriram? Ele disse, nós temos que apagar isto. Este é o caso número 58306, os arquivos da NASA. Temos um objeto voador não identificado. Caçadores de OVNIs, os arquivos da NASA. Desde o início dos programas espaciais tripulados na década de 60, pesquisadores afirmam que as missões da NASA encontram OVNIs no espaço. Câmeras a bordo das naves espaciais fotografaram e filmaram numerosos objetos, grandes e sólidos. Segundo especialistas, esses objetos parecem acelerar, mudar de direção e até escapar do perigo. A NASA afirma que são imagens de cristais de gelo e de outros fragmentos espaciais. Mas outros estão convencidos de que a agência não revelou toda a verdade. Sede da equipe. Vocês não acham estranho que a NASA não esteja interessada em OVNIs? A NASA tem um orçamento limitado e considera os OVNIs tão improváveis que preferem investir em outras áreas onde podem ter muito mais sucesso. Eles dizem que não se interessam por UFO, mas filmaram objetos estranhos voando. O que temos de fazer para provar que a NASA está escondendo informações? Precisamos encontrar testemunhas confiáveis dentro da NASA e procurar documentos que afirmem que a NASA sabe que existem OVNIs. É o que temos de fazer. Ted quer uma prova. Vamos encontrar para ele. A equipe vai para Denver, Colorado, para falar com um ex-funcionário da NASA que tem informações sobre a relação da agência com os OVNIs. Olá, amigo. Prazer em vê-lo. Entrem. John Schuessler trabalhou no Departamento de Engenharia da NASA durante os programas Gemini e Apollo de 1962 até sua aposentadoria em 1998. Recebeu uma medalha da NASA pelos seus serviços em 1997. Se alguém sabe que a NASA oculta alguma coisa, essa pessoa é John Schuessler. Você trabalhava dentro da NASA? Eu tinha uma autorização especial. Estou interessado em resolver esse mistério. Tentei descobrir por que a agência responsável por nosso programa espacial não está interessada nesse assunto, e eles foram evasivos. Quais são as normas quanto aos OVNIs? Eu nunca vi uma norma escrita, mas a norma tácita era: não fale disso, isso é uma norma. Proibir de falar é uma norma, queira ou não. Eu descobri que a NASA tinha uma lista de organizações externas e disseram que elas poderiam me fornecer as normas da NASA, o que é muito estranho. A NASA deveria falar por si mesma. A NASA não tem nenhuma diretiva oficial em relação aos OVNIs, mas outras agências militares e governamentais encontraram um modo perfeito de evitar o assunto: o relatório Condon. Encomendado pela Força Aérea em 1966, o relatório foi feito pelo físico Edward Condon.
Depois de 2 anos estudando informações sobre OVNIs coletadas por órgãos governamentais e civis, o relatório concluiu que todos os casos tinham explicações racionais e que não eram necessários mais estudos sobre o fenômeno. Dizia, o assunto dos OVNIs foi distorcido diante do público por um número pequeno de indivíduos. Se tivéssemos encontrado qualquer evidência que indicasse um risco à segurança, nós a teríamos apontado imediatamente às forças aéreas. Não encontramos tais evidências. Achamos que o governo federal não precisa criar uma nova agência para o estudo científico dos OVNIs, como alguns sugeriram. Por que fizeram um relatório sobre objetos voadores não identificados sem descobrir o que eram? Resumindo, disseram, esqueçam isso, não tem fundamento. Está me dizendo que o relatório Condon não foi objetivo. Quer dizer então que a Força Aérea influenciou o relatório para que o resultado fosse negativo? A Força Aérea usou o relatório feito por Condon para encerrar o projeto Blue Book e passar 40 anos dizendo que os OVNIs não existem. Como todas as agências do governo, inclusive a NASA, diziam que não estavam mais interessadas em estudar o fenômeno dos OVNIs, os astronautas e outros funcionários da NASA não puderam mais falar sobre eventos anômalos que pudessem ter testemunhado. No índice, vemos que o capítulo 6 do relatório é sobre observações feitas por astronautas. O primeiro caso de que eu ouvi falar foi na Gemini, e nessa nave havia uma dupla notável de astronautas. Eram James McDivitt e Ed White. É, isso mesmo. Um deles disse, ei, tem alguma coisa lá em cima. Junho de 1965. Ed White e James McDivitt passavam sobre o Havaí na espaçonave Gemini 4. De repente, avistaram um objeto metálico com braços longos se projetando. McDivitt tirou várias fotografias. Horas depois, McDivitt estava a postos enquanto o parceiro dormia. Viu algo estranho sobre as Ilhas Havaianas. Um objeto redondo cuja cauda parecia um cometa, e conseguiu filmá-lo. Segundo a transcrição oficial da NASA, McDivitt entrou em contato com a agência. O Capcom respondeu, como estão as coisas aí em cima? McDivitt respondeu, bem, acabei de ver outro objeto aqui em cima, mas quando cheguei perto para tirar uma boa foto, o sol ficou no caminho e eu o perdi de vista. O áudio oficial da missão revela que o comunicador da cápsula, ou Capcom, demonstrou interesse pelo que McDivitt vira. O astronauta prosseguiu. Fique a postos, verei se consigo encontrar o objeto. Capcom respondeu, afirmativo. Ainda está vendo o objeto? McDivitt retrucou, não, eu o perdi de vista. Parecia que braços grandes saíam dele. Eu só o avistei durante 1 minuto. Consegui 2 imagens com a filmadora e outra com a Hasselblad. Mas eu estava em deslocamento livre. Quando recuperei o controle, eu o perdi de vista. Mais tarde, após a conclusão da missão, McDivitt ficou surpreso quando a NASA divulgou ao público apenas uma fotografia e um fotograma. Afirmou que a foto publicada não mostrava o que ele vira e contestou a explicação de que o objeto era apenas um reflexo na janela. Ele achava que fotografara um satélite de defesa secreto. Os próprios astronautas falaram a respeito de OVNIs? Alguns falaram. Ah, alguns? Não muitos. Os pilotos geralmente não falam de OVNIs, embora os encontrem regularmente. É um tabu. Eles se recusam a falar. O trabalho deles é voar no espaço. Não querem falar sobre mais nada. Mas essa não foi a única vez que uma missão da Gemini localizou algo estranho. Dezembro de 1965. Os astronautas James Lovell e Frank Borman da Gemini 7 avistaram um OVNI durante a segunda órbita